Eu tomei muito café aqui, quando não tinha nada. Você só encontrava umas pedras antigas que davam a sensação de que elas de fato tinham feito parte de alguma coisa muito, muito antiga. E a gente vinha, e o lugar onde meu amigo Hugo Urevich gostava de fazer um cafezinho, quando a gente estava gravando documentários aqui pela região, era justamente aqui, onde se sabia que era o sítio de Magdala, mas não havia nada, só mato, mato e mato, e umas poucas pedras brancas, claras, com alguns desenhos, e nitidamente mostravam que em algum momento, em algum tempo, tinha havido alguma coisa, alguma construção. Aí ele parava a Kombi dele, nós entrávamos, ele parava a Kombi mais ou menos em cima de onde estão essas ruínas hoje, tirava um fogãozinho e fazia café para a gente, para mim e para os dois cameramen que me acompanhavam. A primeira vez que a gente fez isso, eu estava gravando um documentário que ontem, postaram até um pedaço dele no meu Facebook. Jesus, o companheiro de todos os momentos, no início da década de 80. E a gente conversou e riu demais aí, ele fazia pipoca aqui em cima disso. E aí virou de base de operações. A gente gravava Monte Arbel lá em cima, em toda a região em volta, as histórias todas narradas no documentário que existe até hoje, e sempre voltávamos para cá para fazer o nosso cafezinho e comer pipoca. Eu nunca imaginei que depois de 40 anos, ou 37 anos, isso iria acontecer e esse lugar fosse se tornar um lugar tão importante. Aí você diz, por que esse lugar é importante? Sempre se soube que aqui era Migdol ou Magdol. Sempre se soube. Você tinha uma placa que dizia Migdol para cá, mas não tinha nada. E se achava que o que quer que tivesse havido teria acabado há muito tempo atrás. O nome do Mar da Galileia, se você lê em Marcos, Marcos também usa a expressão Mar de Magadon para designar o Mar da Galileia, que é uma derivação do Mar de Migdol. E Migdol é um lugar da torre, de uma torre, de modo que aquela torre marcava, uma espécie de farol, marcava o lugar. Alguém perguntou ali, eu vi quando eles estavam fazendo a curva, existe a possibilidade de Jesus ter passado por aqui? Óbvio! Caminho normal. Era um lugar inevitável. É tão inevitável que a Maria Madalena tem esse nome de Madalena, era Maria de Migdol. Assim como seria José de Cafarnaum. Cafarnaum, o que é Cafarnaum? É a casa de Naum, Cafarnaum, casa de Naum. Aqui, Maria de Migdol acabou sendo Maria de Magdália, Maria Madalena, com a transliteração, com a evolução do nome, das línguas, e que foram dando essas outras fonéticas aplicativas. Mas o lugar é importante mesmo, não é porque Maria Madalena era daqui. Maria Madalena é uma figura interessantíssima e importantíssima nos evangelhos. Ela é a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E tanto Lucas, mas especialmente Lucas e João, nos dizem que ela fazia parte de um grupo de mulheres que seguiam a Jesus desde a Galileia, servindo-o. Lucas 8 dá uma lista do nome dessas mulheres. Algumas delas eram mulheres ricas,
que serviam Jesus com seus bens. Outras não eram mulheres tão ricas, mas eram discípulas devotadas que o serviam e tentavam fazer da jornada dele uma jornada mais confortável no caminho, junto com os amigos que o seguiam. E ela está presente nos grandes eventos da vida de Jesus, inclusive em volta da cruz e, sobretudo, depois. Ela é aquela que vai chorar na tumba, que foi primeiro com Maria, mãe de Jesus, a outra Maria, Joana e Maria Madalena. Foram ungir o corpo de Jesus com especiarias, com aloés, porque ele tinha sido sepultado apressadamente no sábado, porque era o dia do descanso. Eles fizeram só uma preparação muito básica. Esperaram o sábado passar, no domingo de manhã foram ao túmulo, a pedra estava removida, vocês conhecem o desenvolvimento da história. As outras mulheres ficaram perplexas, saíram correndo para contar aos outros discípulos, mas ela é aquela que ficou na tumba chorando. E ela sente a presença de Jesus atrás dela, mas ela pensa que é só um jardineiro. Como ela está com a cara banhada de lágrimas, ela não consegue enxergar e nem está querendo enxergar, ela está sob emoção e perplexidade. E ela só dialoga com essa presença atrás dela, dizendo: se tu o tiraste, dize-me onde tu o puseste, eu o levarei. Ela não tinha nenhuma esperança de ressurreição, ela não estava com nada disso na cabeça, ela fora cuidar de um defunto amado, de um irmão mais velho, de um pai querido, de um mestre que tinha alterado a vida dela, que tinha tirado dela uma opressão e uma possessão de demônios, de 7 entidades perversas, que tinha acalmado a mente dela, que tinha dado centralidade psíquica para ela e que tinha descortinado um mundo novo de possibilidades para ela. Parênteses, toda essa história de dizer que ela era uma prostituta, isso é uma invenção, não existe nenhum tipo de conexão explícita que vincule Maria Madalena à prostituição. Ela é frequentemente misturada com aquela mulher de Lucas 7, pecadora da cidade, que vem, molha os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, ou ela é confundida com outros personagens ambivalentes, femininos. E durante muito tempo, especialmente a teologia ou a história católica, associou Maria Madalena a uma prostituta, até porque a importância dela era muito grande, que havia seitas no 2º século e no 3º século que colocavam Maria Madalena entre o grupo dos apóstolos. E entre os apóstolos, uma pessoa de importância proeminente. E como a Igreja Católica era misógina e ainda continua a ser machista, sacerdócio só é feito por homens e mulheres têm um papel de subserviência muito coadjuvante, muito complementar, a menos que se torne uma Madre Teresa de Calcutá, de modo que ela não podia ter essa importância toda. Ter-se-ia que pensar no significado do apostolado como algo muito mais aberto do que o machismo religioso gostaria de admitir. E por isso ela foi ficando cada vez mais associada a uma mulher que se recuperou do pecado, que tinha sido mulher de muitos e mulher de todos, uma fêmea gostosa, e que se rendeu aos pés de Jesus, e que tinha uma pombagira, provavelmente, 7 pombagiras, porque Jesus a libertou dos espíritos, e aí então ela ficou boazinha. Mas na realidade, nenhuma coisa é verdade, e nem a importância do lugar é porque Maria morou aqui. Não.
A importância do lugar é pelo que se descobriu aqui nessa sinagoga. E o que se descobriu nessa sinagoga, além do que nós já ouvimos e ainda ouviremos mais, dos achados, é algo impressionante. O que se detecta é que aproximadamente 8 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, cristãos e judeus se reuniam nessa sinagoga para orar. Isso é chocante. Pentecoste tinha acontecido há 8 anos. Boa parte da igreja não saíra de Jerusalém. Não fora cumprir o que Jesus ensinara ou dissera. Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, anunciem a palavra. Eles ficaram confinados lá. Foi a perseguição de Estevão que os espalhou, que os semeou, que os dispersou. Aí eles desceram, evangelizando a Judéia, chegaram a Samaria. Mas não mencionam a Galileia. Vocês já notaram como a Galileia não está mencionada? Porque nunca deixou de haver um grupo de discípulos de Jesus vivendo aqui. Enquanto Jerusalém fez aquela comunidade autocentrada, que acabou se transformando numa espécie de mar morto psicológico e espiritual, porque não saíam para dar nada para ninguém, não cumpriam o mandamento, não distribuíam a palavra, acabaram começando a viver problemas de igreja, de gueto. Viúva de uns brigando contra a viúva de outros, porque as viúvas dos judeus estavam recebendo mais comida do que as viúvas dos gentios. Começa aquela conversa e tem que instituir-se os diáconos. A gente fica pensando que diácono é uma revelação de Deus, que vem dos céus. Não, diácono é uma circunstância gerencial. É só isso. É um ISO 9000 de Jerusalém, está dando muito problema. Nós vamos instituir 7 caras aqui que vão cuidar do armazém, da distribuição da comida, para não ter problema. Isso é o diácono. E a palavra diácono também não é uma língua estranha. Ela significa garçom. É um provedor, distribuidor de comida. Só isso, não tem nada mágico na história. Mas aqui, independentemente do autocentrismo de Jerusalém, tinha um grupo de Cafarnaum, de Betsaida, da cidade de Júlias, para além de Betsaida, que era um grande centro também, por onde Jesus transitou, todas as aldeias dessa região toda, o pessoal de Tiberíades, muitos deles tinham se convertido à fé, e o lugar onde eles vinham cultuar juntos era essa sinagoga. Agora, o que é que isso mostra? Bom, isso acaba com um monte de teses. Outro dia, eu não tive paciência para ver, eu não tenho, eu morro de angústia, de burrice acadêmica. Aquele senhor, um grandão, que fala assim, Cortella, inteiro, assim, uma entonação de Fred Flintstone. Estava sendo entrevistado no Canal Livre e a pergunta era: Jesus existiu? Eu falei, eu não vou nem ver, meu Deus, porque vai ser tanta baboseira, vão ficar querendo achar pedra que diga que existiu, que não existiu. O cara é ateu, mas a especialidade dele é falar sobre Jesus. Engraçadíssimo. Então, aí, se ele assistir esse vídeo, nada contra você, meu amigo. Isso eu acho muito engraçado. Mas o que é interessante é que, para você desenvolver um mito, e a grande tese acadêmica é que Jesus foi um mito desenvolvido num período muito curto de tempo. E vejam que o evangelho mais próximo de Jesus, que é o de Marcos, os conservadores dizem que foi escrito 15 anos depois.
Os menos conservadores dizem, os mais liberais dizem que foi escrito 30 anos depois. E em 15 anos não dá para se produzir um mito com a grandeza dessa elaboração tão extraordinária, de narrativas tão sublimes e fantásticas, que fizeram Thomas Carlyle, grande historiador, dizer o seguinte: se Jesus viveu ou não viveu como uma pessoa física, para mim não interessa, porque eu não consigo fugir de um fato simples. Se Jesus não existiu, se ele foi uma criação, então eu convoco a todos vocês para que nos reunamos e adoremos a mente que o concebeu, porque continua a ser divino o negócio. Só que aqui onde a gente está, as evidências são de que aquela comunidade original que aqui se reunia, cerca de 8 anos depois dos episódios culminantes da morte e da ressurreição de Jesus, judeus e cristãos se reuniam aqui para adorar juntos. Em 8 anos não dá para se criar uma mitificação, especialmente na presença de testemunhas que teriam tudo para desmontar o mito. Para dizer, não, vocês estão viajando de onde? Que ácido vocês tomaram? Que bagulho foi esse? Foi maconha mofada? O que vocês fizeram para chegar 8 anos depois? E mais, para os outros admitirem, assentarem-se juntos e admitirem a factualidade daquela história e daquela realidade. Esse é que é o ponto central do que acontece aqui, do ponto de vista da história vinculada a Jesus. Não é Maria Madalena, não é nenhuma das outras coisas que eu mencionei anteriormente, é esse fenômeno de que em tão pouco tempo cristãos e judeus estavam nesta sinagoga cultuando o mesmo Deus juntos, e uns deles, os cristãos, faziam a mediação desse culto em nome de Jesus. Agora, você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que em Jerusalém, você veja em Atos 6, verso 6, em Jerusalém se diz que a igreja cresceu tanto lá, que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé em Jesus. E eles tinham criado uma espécie de fé híbrida. Vocês vejam em Atos 3, Pedro indo ao templo orar, na oração da hora nona, quando cura aquele homem paralítico. Vocês veem que quase todos os discursos inflamados pelos quais os apóstolos vieram a ser presos, provavelmente na casa de Caifás, lá em Galicanto, onde a gente vai visitar, aconteceram como discursos feitos no templo, de modo que ninguém no templo contestava o que eles estavam dizendo acerca daquela figura histórica que tinha ressuscitado Lázaro do outro lado do Monte das Oliveiras em Betânia, que tinha operado todos aqueles milagres. Agora, fascinante é você pensar que na Galileia, no mesmo período em que isso estava acontecendo lá, havia cristãos e judeus cultuando aqui. Esse é um golpe fulminante em toda a argumentação de Jesus como construção mítica posterior da mente inventiva, ou dessa grande conspiração de discípulos que inventaram essa loucura coadunada, harmônica, contra eles mesmos, porque são eles que fogem, eles que negam, eles que se suicidam, eles que abandonam a fé, eles que voltam a contragosto, eles que são praticamente estuprados pela sublimidade, a ponto de se curvarem de novo àquele que seguiam. De forma que eu comecei dizendo
que há quase 40 anos atrás, esse era o lugar onde a gente fazia café e comia pipoca, em cima dessas ruínas. O Hugo vinha com a Kombi dele, velha, parava ali, vamos fazer pipoca, tomar café. Aí botava o fogareiro dele, a gente fazia café com pipoca em cima do tesouro. Cheio de arbustos para todos os lados, e a gente vinha para cá porque quem passava na estrada não via. Era um esconderijo maravilhoso. E a gente em cima do tesouro sem saber de nada. Até que há 10 anos, 12, 13 anos atrás mais ou menos, o Hugo me ligou e falou: você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ele falou: sabe o lugar da nossa pipoquinha lá em Magdala? Eu falei: aquilo agora é aquele jeito deles, hispano-argentino, falando portunhol. Ele falou: agora aquilo é prova incontestável da história que cristãos e judeus estavam adorando juntos já desde 8 anos depois da morte de Jesus. Eu gosto de trazer desde então todos os grupos aqui, embora haja tantos lugares mais belos, mais fascinantes aos sentidos, a sensorialidade do que este aqui, porque eu acho que vocês estão diante de um documento em pedras. Vocês estão diante de uma lavratura de escritura, de história, pesada, densa, forte, incontestável. Se o pessoal que pergunta Jesus existiu mesmo quiser a resposta, um dos lugares para trazê-los é aqui. E se quiserem discutir, discutam na perspectiva histórico-arqueológica. Não precisa discutir sobre fé. Basta discutir a partir do achado concreto, palpável, tangível, arqueológico, histórico e incontestável. Agora, nas universidades, na PUC, vocês já tiveram alguma conversa sobre isso lá? Sobre isto aqui? Não. Na USP, vocês já tiveram? Não. Porque todo o ceticismo acadêmico é extremamente seletivo. Eles escolhem aquilo que dá suporte ao não suporte, para erigirem uma catedral de vento. Eu não preciso dessas pedras para crer em Jesus, mas o que eu vou falar para algumas pessoas soa infantil. Eu não preciso dessas pedras porque, estranhamente, milagrosamente, eu não penso nele como uma memória, nem como uma informação. Eu penso como realidade que me habita, que vive em mim. Então tem uma pedra de esquina aqui dentro de mim, mais poderosa do que aquela, ou do que essa réplica, aqui dentro do coração. Mas eu não posso impor as convicções de subjetividade concretas do meu ser a ninguém. Por isso é tão útil você vir a um lugar como esse e apresentar esse documento. Essa sinagoga é um documento maravilhoso, que 8 anos depois da morte de Jesus, sem tempo para se construir nenhum mito de nenhuma natureza, judeus e cristãos adoravam juntos, uns adorando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, outros adorando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se revelara há 8 anos em Jesus, chamado o Cristo. Foi por isso que eu quis que vocês viessem aqui. E eu espero que, ao olharem para essas edificações, vocês andem
com essa construção superior na mente, com essa convicção bem maior plantada dentro de vocês. E eu quero só concluir agradecendo e orando. Tá bom? Eu acho lindo porque quem capta o sentido não foge da emoção. De modo nenhum. Não foge. Jesus, nós não precisamos de pedras nem de construções, porque tu tens construído e erigido uma catedral viva de fé e de amor dentro de nós. E eu te agradeço, porque nesses tempos, nessa era, no meio da modernidade líquida, das relatividades totais, das fake news, onde nada mais tem importância decisiva ou histórica, onde grupos definem que história querem crer, aparecem essas pedras perversas que caem sobre a presunção humana e as nulificam e revelam o tamanho da nossa estupidez e mostram como nossas crenças nada mais são do que escolhas e deliberações do nosso capricho. Obrigado por esses pontos de convergência que nos obrigam a admitir que fatos são fatos e que realidades são realidades e que Cristo, de fato, ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Em nome de Jesus, planta essa alegria, não baseada em pedras, mas a alegria dessa certeza que nos catapulta para a eternidade. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir complementando a nossa viagem tão boa, depois apreciando o templo católico, que é uma cultura tão magnífica, tão inspiradora. Muito obrigado. Obrigado. Aproveitando, pessoal, o mapa 3 dimensões, olha para trás. Vejam esse Monte Arbelo. Bem aqui atrás de nós, vocês podem ver o monte, parece como está como quebrado, mas é naturalmente como foi. Vejam as grutas. Toda a pedra aqui na Galileia é pedra calcária. As áreas aqui mais perto da água é basalto, porque é o que chegou lá do Golã. Mas a pedra calcária é muito fácil de escavar, por isso tem tantas grutas. E é o que eu falei para vocês, aquela história da rebelião judaica. Então nós vamos seguir, pessoal. Vamos ver uma parte da aldeia, vamos falar aqui agora do mercado de peixes também. Posso fazer uma observação? Imagina. Eu toda vez que vejo esse monte, eu visito, e a história dele é forte, é violenta, eu penso nele como a Massada da Galileia. O que Massada está ao sul, no deserto, o que ela significa lá, o que aconteceu aqui, a decisão igualmente de não rendição aos romanos sob hipótese alguma, transformou isto num monumento que a gente poderia chamar de Massada da Galileia. Mas depois vocês vão ouvir mais sobre o... E temos também, pastor, do mesmo jeito que temos aqui, temos também Massada do Golã, que fica em Gamla. Massada é a que a gente mais lembra porque foi a última. Mas Yodfat, Gamla, Arbel, ou seja, essa questão de resistência, de dizer não caímos nas mãos dos romanos, melhor a gente morrer como judeus antes de ser profanados pelos romanos, é uma coisa que aconteceu em vários lugares. Até mesmo o caminho é um caminho lógico, porque eles entraram pelo norte. Então eles foram abatendo as resistências do norte para o sul. Exatamente. E Massada era o último bastião. E não sei se todo mundo sabe aqui, pastor com certeza sim, Flávio Joséfos, aquele que escreve muita coisa do que nós sabemos hoje, mesmo de Magdala, é graças a Flávio Joséfos.
Só que Flávio Joséfos não era romano, como o nome dele indica. O nome dele era Yosef ben Matitiau, José filho de Mateu, no caso, né? Yosef ben Matitiau. Ele era o chefe militar dos judeus da Galileia. Enquanto todos os outros se suicidaram, ele virou romano e virou historiador dele. A gente poderia criticar, né? No início, só que acabou sendo um grande historiador. No início ele foi interpretado como um traidor. Depois ele se tornou uma figura fundamental. Porque muita coisa do que a gente sabe é graças ao fato de ele não se suicidar. Bíblia de um lado, antiguidades do outro. Exatamente. É como se escava aqui, como se acha tudo. Exatamente. Até o modelo do templo lá em Jerusalém muito é baseado na sabedoria do Flávio Joséfos. Maravilha. Rapidinho, é que eu não entendi bem de onde se concluiu que judeus e cristãos adoraram junto nesse templo. Isso me fugiu. O pessoal que achou os achados aqui foi que chegaram a essa conclusão pela mistura de utensílios, de símbolos, de signos misturados, datados da mesma época. O que decisivamente marca o ano 8? 8 anos depois. O que decisivamente determina que foi... Por causa do cálculo da datação que fizeram do período. Ou seja, hoje em dia, o recurso que se tem de datação leva a uma precisão extraordinária, cada vez maior. Então, os que acharam carregam essas evidências todas que estão... A maior parte dessas coisas foram tiradas daqui, senão o sítio não seria aberto para visitação. Então, para ser aberto à visitação, aquilo que define, que marca o lugar, está separado, num lugar à parte, sendo objeto de muitos estudos. Mas o que de fato chocou a comunidade arqueológica foi a percepção de que cristãos e judeus se reuniam nesse mesmo lugar para adorar. E esse foi o fato chocante desse achado. Mais do que tudo, porque saber que aqui era Migdol, sempre se soube. Não se tinha, era escavado para ver a extensão. Mas não foi nem a extensão do que se achou que chocou. Foi essa conclusão da combinação, da convergência de crenças adorando juntas e simultaneamente. O que você está pensando? Não. A datação só. Que Viajando na história, cabeça fica sentindo experiência. É perigoso. Como ele disse. uma época